Enzo queria partir por volta das 6, mas já às 4 da manhã o escutei se movendo no quarto e me levantei para preparar o café. A sós, na casa silenciosa, a língua dos computadores ou o italiano devido à autoridade de Pietro desapareceram e passamos ao dialeto. Perguntei sobre a relação dele com Lila. Disse que iam bem, embora ela não parasse nunca. Ora estava às voltas com os problemas do trabalho, ora se desentendia com a mãe, com o pai, com o irmão, ora ajudava Genaro a fazer as tarefas e vira e mexe acabava também ajudando os filhos de Rino e todas as crianças que apreciam na casa. Lila não se poupava, por isso vivia exausta, parecia à beira de pifar, como já acontecera outras vezes. Estava muito cansada. Logo entendi que aquela dupla entrosada, cotovelo com cotovelo no trabalho, abençoada por bons salários, devia ser posta numa sequência mais complicada. E arrisquei. Talvez vocês estejam precisando se organizar melhor. Lila não pode exagerar no trabalho. É o que eu sempre digo a ela. Além disso, há a separação, o divórcio. Não faz sentido que ela continue casada com Stefano. Quanto a isso, ela está pouco se lixando. Mas e Stefano? Nem sequer sabe que agora é possível se divorciar. E Ada? Ada precisa sobreviver. A roda gira. Quem estava em cima termina embaixo. Os Carrack não têm mais uma lira, somente dívidas com Solara. E Ada tenta raspar o que pode antes que seja tarde. E você, não quer se casar? Compreendi que ele se casaria de bom grado, mas Lila era contra. Não só não queria perder tempo com o divórcio, e daí se eu continuo casada com aquele sujeito, eu estou com você, durmo com você, o que importa é isso. Mas também a própria ideia de outro casamento já lhe provocava risos. Dizia: Eu e você? Eu e você nos casando? Mas que nada, estamos bem assim. E quando nos enchermos, cada um segue seu rumo. Lila não se interessava pela perspectiva de um novo casamento. Tinha mais o que pensar. Em quê? Deixa pra lá. Me diga. Ela nunca lhe disse nada? Sobre o quê? Sobre Michele Solara. Me contou com frases breves e tensas que em todos aqueles anos Michele nunca deixou de pedir a Lila que voltasse a trabalhar para ele. Tinha-lhe proposto administrar uma nova loja no Vermouro, ou cuidar da contabilidade dos impostos, ou ser secretária de um amigo dele, um importante político democrata cristão. Tinha chegado até a oferecer um salário de 200 mil liras ao mês só para que inventasse coisas, ideias malucas, tudo lhe que passasse na cabeça. Mesmo morando em Posilipo, ele continuava mantendo a sede de seus negócios no bairro, na casa da mãe e do pai. Assim, Lila topava com ele frequentemente na rua, no mercado, nas lojas. Sempre muito amigável, ele a entretinha, brincava com Genaro, dava presentinhos para ele. Depois ficava seríssimo e, mesmo depois dela recusar os trabalhos que lhe oferecia, ele reagia com paciência e se despedia dela com ironia de sempre. Eu não desisto, vou esperar você pela eternidade. Me chame quando quiser, que eu venho correndo. Até que ficou sabendo que ela estava trabalhando para a IBM. Isso o deixou furioso. Tinha chegado a mobilizar uns conhecidos dele para tirar Enzo do emprego e, consequentemente, Lila também. Não obtivera nenhum resultado. A IBM precisava urgentemente de técnicos, e técnicos qualificados como Enzo e Lila eram raros. Mas o clima tinha mudado. Enzo topara com os fascistas de Gino na porta de casa e só escapou porque conseguiu chegar antes ao portão e trancá-lo rapidamente. Mas logo em seguida aconteceu um fato preocupante com Genaro. A mãe de Lila foi buscá-lo na escola, como de costume. Todos os alunos já tinham saído, mas não se via o menino. A professora, ele estava aqui agora mesmo. Os colegas, estava aqui e depois desapareceu. Assustadíssima, Nunzia chamou a filha no trabalho e Lila voltou correndo em busca do filho. Ele estava sentado num banco dos jardinzinhos. Estava ali, quieto, a farda, o laço, a pasta, e ao ser perguntado aonde você foi, o que fez, ria com os olhos vazios. Ela queria ir imediatamente até Michele e matá-lo, seja pela tentativa de espancamento, seja pelo sequestro de Genaro, mas Enzo a impedia. Os fascistas perseguiam quem quer que fosse de esquerda, e nada provava que tinha sido Michele que ordenara aquilo.
Quanto a Gennaro, ele mesmo reconhecera que sua breve ausência tinha sido uma mera desobediência. De todo modo, depois que Lila se acalmou, Enzo decidiu por conta própria ir conversar com Michele. Apresentou-se no bar Solara e Michele o escutou sem piscar o olho. Depois que lhe falou mais ou menos assim: Não sei de que merda você está falando, Enzo. Eu tenho carinho por Gennaro. Quem mexer com ele está morto. Mas de todas as bobagens que você disse, a única coisa verdadeira é que Lina é de fato excelente. E é uma pena que ela desperdice sua inteligência. Faz anos que peço a ela que venha trabalhar comigo. Então prosseguiu. Você se chateia com isso? E daí? Mas você está errado. Se gosta mesmo dela, deveria encorajá-la a usar suas grandes capacidades. Venha cá, se sente. Pegue um café e um doce. Me conte para que servem esses seus computadores. E não terminou ali. Tinham se encontrado casualmente 2 ou 3 vezes, e Michele mostrara cada vez mais interesse pelo Sistema 3. Um dia chegou a dizer brincalhão que tinha perguntado a um sujeito da IBM quem era o melhor, ele ou Lila, e que o outro dissera que Enzo era realmente muito bom, mas que a melhor na praça era Lila. Depois disso, noutra ocasião, ele a parou na rua e fez uma proposta importante. Estava pensando em alugar o Sistema 3 e utilizá-lo em todas as suas atividades comerciais. Consequência, queria que ela fosse a chefe do centro por 400 mil liras ao mês. Ela não lhe contou nem isso? Enzo me perguntou cauteloso. Não, deve ser porque não quer incomodá-la. Você tem sua vida, mas você entende que para ela pessoalmente seria um salto de qualidade e para nós dois seria uma fortuna. Chegaríamos a 750 mil liras por mês. Não sei se ficou claro. Mas e Lina? Deve dar uma resposta em setembro. E o que ela vai fazer? Não sei. Você já conseguiu prever o que se passa naquela cabeça? Não. Mas o que você acha que ela deveria fazer? Eu acho o que ela achar. Mesmo que não esteja de acordo? Mesmo assim. Acompanhei até o carro. Enquanto descia as escadas, pensei que talvez devesse lhe dizer o que ele seguramente não sabia, isto é, que Michele nutria por Lila um amor obsessivo, um amor perigoso, que não tinha a ver com a posse física nem com uma devota subalternidade. E estivesse a ponto de falar aquilo porque eu gostava dele, não queria que acreditasse que tinha diante de si apenas um meio camorrista que há tempos planejava comprar a inteligência de sua mulher. Quando ele já estava dentro do carro, perguntei: E se Michele quiser tomá-la de você? Continuou impassível. Eu mato ele. Mas de todo mundo ele não quer. Já tem uma amante, todo mundo sabe disso. Quem é? Marisa. Ele a engravidou de novo. No momento, tive a impressão de não ter entendido. Marisa Sarratori? Sim, Marisa, a mulher de Afonso. Então me lembrei da conversa que meu colega de escola. Ele tinha tentado me dizer como sua vida era complicada e eu me retraíra. Tocava mais pela superfície de sua revelação do que pela substância. Mesmo naquela ocasião, seu mal-estar me pareceu confuso. Para entender melhor, precisaria ter conversado de novo com ele e talvez nem assim tivesse entendido. No entanto, assimilei a notícia com um desagradável incômodo e perguntei: E Afonso? Ele não está nem aí, dizem que é viado. Quem diz? Todo mundo. Todo mundo é muito genérico, Enzo. O que mais todo mundo diz? Ele me olhou com um lampejo de ironia cúmplice. Tantas coisas, o bairro é um falatório contínuo. Como assim? Vieram à tona velhas histórias. Andam dizendo que quem matou Dom Aquile foi a mãe do Solara. Finalmente ele foi embora e esperei que também levasse aquelas palavras com ele. Mas o que fiquei sabendo durou. Me deixou preocupada, me fez sentir raiva. Para me livrar da sensação, corri ao telefone, falei para Lila e misturei aflições e recriminações. Por que você não me disse nada sobre as propostas de trabalho de Michele, especialmente sobre essa última? Por que revelou o segredo de Afonso? Por que espalhou aquela história da mãe do Solara? Aquilo era uma brincadeira nossa. Por que mandou Genaro para cá? Está preocupada com ele? Me responda com clareza. Eu tenho o direito de saber. Por que, pelo menos uma vez na vida, você não me fala o que está se passando na sua cabeça? Foi um desabafo, mas na frase em frase, dentro de mim, tive a esperança de que não pararíamos por ali, de que finalmente se realizaria, ainda que só por telefone,
o velho desejo de encarar nossa relação por inteiro, reexaminá-la, ter plena consciência do que ela era. Esperava provocá-la e atraí-la para outras perguntas, cada vez mais pessoais. Mas Lila se aborreceu, me tratou com bastante frieza. Não estava de bom humor. Respondeu que eu tinha ido embora havia anos, que agora eu levava uma vida na qual o Solar, Stefano, Marisa, Afonso não significavam mais nada, importavam menos que zero. Aproveitem as férias, me falou encurtando a conversa. Escreva, siga sua vida de intelectual. Nós aqui continuamos muito terra a terra para você. Fique longe disso. E olhe lá, faça Genaro pegar um pouco de sol, senão ele vai voltar arcaquítico que nem o pai. A ironia da voz, o tom minimizador, quase grosseiro, deram mais consistência ao relato de Enzo e eliminaram qualquer possibilidade de atraí-la para os livros que eu estava lendo, para as palavras que eu tinha aprendido com Maria Rosa e o grupo florentino, para as questões que estava tentando fazer a mim mesma e que, uma vez que lhe tivesse fornecido os conceitos de base, ela certamente saberia enfrentar melhor que nós todas. Mas claro, pensei, eu cuido de minhas coisas e você das suas. Se prefere assim, não cresça, continue brincando no pátio, mesmo agora que está prestes a fazer 30 anos. Chega, vou para a praia. E assim fiz. Pietro nos acompanhou, a mim e as 3 crianças, até uma casa feiosa em Viareggio, que tínhamos alugado e seguido voltou a Florença para terminar seu livro. Pronto, disse a mim mesma, agora sou uma varanista, uma senhora abastada com 3 filhos e muitos brinquedos, um guarda-sol de primeira fila, toalhas macias, muita coisa para comer, 5 biquínis de várias cores, cigarros montelados. O sol que bronzeia minha pele me deixa ainda mais loura. Telefonava todas as noites para Pietro e para Lila. Pietro me falava de pessoas que tinham me procurado, resíduos de uma época distante, e mais raramente me falava de alguma hipótese de trabalho que tinha acabado de lhe ocorrer. Passava Lila a Genaro, que relatava desinteressadamente à mãe os fatos, segundo ele, mais relevantes do dia, e lhe dava boa noite. Eu não falava quase nada, nem com um, nem com outro. Sobretudo Lila me parecia reduzida a uma mera voz. Mas depois de um tempo me dei conta de que não era bem assim. Parte dela estava em carne e osso dentro de Detaro. O menino era certamente muito parecido com Stefano e não se assemelhava nem um pouco a Lila. Entretanto, os gestos, o modo de falar, alguns vocábulos, algumas expressões e certa agressividade eram os mesmos de quando ela era menina. Assim, quando de vez em quando eu distraía, levava um susto ao ouvir a voz dele e me encantava observando-o enquanto gesticulava para explicar uma brincadeira a Dedê. Porém, diferentemente da mãe, Genaro era dissimulado. A maldade de Lila, quando era pequena, sempre tinha sido explícita. Nenhuma punição jamais a levara a escondê-la. Já Genaro desempenhava o papel de garotinho bem comportado, até tímido, mas assim que virava as costas, ele pirraçava Dedê, escondia o boneco dela, batia nela. Quando eu ameaçava dizendo que por punição não telefonaríamos mais à sua mãe para dar boa noite, assumia uma expressão compugna. Mas, na verdade, aquela eventual punição não o preocupava nem um pouco. Fui eu que impus o ritual das ligações noturnas. Ele passaria sem isso tranquilamente. O que mais o preocupava era a ameaça de não apanhar mais sorvete. Então desandava a chorar, dizia entre soluços que queria voltar para Nápoles, e eu imediatamente cedia. Mas isso não o apaziguava, vingava-se de mim, atacando Dedê às escondidas. Eu estava certa de que a menina tinha medo dele, de que o odiava, mas não. Com o passar do tempo, reagiu cada vez menos às provocações de Gennaro e se apaixonou por ele. Chamava-o de Rino ou Rinútil, porque ele tinha dito que seus amigos o chamavam assim, e o seguia por toda parte sem ligar para meus chamados. Ao contrário, era ela que o incentivava a se afastar do guarda-sol. Eu passava o dia inteiro gritando: Dedê, aonde você vai? Genaro, venha para cá. Elza, o que você está fazendo? Não põe areia na boca. Genaro, pare com isso. Dedê, se você não me obedecer, eu vou aí, vamos vir. Um esforço inútil. Elsa comia areia matematicamente, e matematicamente enquanto enxugava a boca com a água do mar. Dedê e Genaro desapareciam. O local onde se refugiavam era um carniçal que ficava ali perto.
Uma vez fui ver com Elza o que os dois estavam aprontando e descobri que tinham tirado a roupa de banho e Dedê tocava curiosamente o pintinho duro que Genaro lhe mostrara. Parei a poucos metros, não sabia como me comportar. Dedê, eu sabia, já tinha visto muitas vezes, se masturbava deitada de barriga para baixo. Mas eu tinha lido bastante sobre sexualidade infantil. Tinha até comprado para minha filha um livrinho cheio de ilustrações coloridas que explicava com frases brevíssimas o que acontecia entre homem e mulher. Palavras que tinha lido para ela sem suscitar nenhum interesse. E mesmo me sentindo incomodada, não só me obriguei a não interromper nem a censurar, mas também, dando por certo que o pai teria feito isso, tive cuidado de evitar surpreendê-la. Mas e agora? Devia deixar que brincassem entre si? Devia recuar, ir embora de fininho? Ou me aproximar sem dar nenhum peso àquilo, falar com naturalidade de outra coisa? E se aquele menino violento, bem maior que Dedê, a obrigasse, sabe-se lá o quê? E se a machucasse? A diferença de idade não seria um perigo? O que acabou precipitando a situação foram dois acontecimentos. Elsa viu a irmã, gritou de alegria, a chamou, e no mesmo instante ouvi as palavras em dialeto que Dinário estava dizendo a Dedê. Palavras pesadas, as mesmíssimas e vulgares palavras que eu também tinha aprendido no pátio quando era pequena. Não consegui mais me controlar. Tudo o que eu tinha lido sobre prazeres, latências, neuroses, perversões, poliformas, de meninos e de mulheres desapareceu na hora, e repreendi os dois com dureza, principalmente Genaro, que agarrei pelo braço e arrastei embora. Ele caiu no choro. Dedê me disse fria e destemida: Você é muito malvada. Comprei sorvete para ambos, mas então começou uma fase em que, a uma vigilância discreta, buscando evitar que o episódio se repetisse, se juntou um certo alarme pelo modo como a linguagem de Dedê ia incorporando vocábulos obscenos do dialeto napolitano. De noite, enquanto os meninos dormiam, peguei o hábito de forçar a memória. Será que eu também tinha feito aquelas brincadeiras com os meus amigos do pátio? E Lila também tivera experiências daquele tipo? Nunca tínhamos falado sobre isso. Na época dizíamos palavras asquerosas, isto sim, mas eram insultos que serviam, entre outras coisas, para repelir as mãos de adultos indecentes, palavrões que gritávamos ou fugíamos. E quanto ao resto? Cheguei com dificuldade a me pôr a questão: será que eu e ela alguma vez nos bolinamos? Alguma vez eu tinha desejado fazer isso quando criança, menina, adolescente, adulta? E ela? Fiquei rondando aquelas perguntas demoradamente. Então me respondi baixinho: Não sei, não quero saber. Depois admiti que uma espécie de admiração pelo seu corpo, talvez isso sim, tinha havido, mas excluí que alguma vez tivesse ocorrido algo entre nós. Era medo demais. Se nos flagrassem, nos matariam de tanta surra. De todo modo, nos dias em que me vi diante daquele problema, evitei levar Genaro ao telefone público. Temia que ele dissesse a Lila que não estava mais bem comigo, que talvez até lhe contasse aquele episódio. Aquele temor me aborreceu. Por que eu me preocupava tanto? Deixe que tudo me atenuasse. Até a vigilância sobre os dois meninos aos poucos se abrandou. Não podia ficar o tempo todo de olho neles. Dediquei-me a Elisa e os deixei em paz. Somente quando, mesmo com os lábios lívidos e os dedos enrugados, se recusavam a sair da água, é que eu gritava nervosíssima da beira do mar, com as toalhas prontas para os dois. Os 2 de agosto passaram voando. Casa, mercado, preparação de bolsas lotadas, praia, volta para casa, jantar, sorvete, telefone, conversa com outras mães, todas mais velhas que eu, e ficava contente de elogiava os meus meninos e minha paciência. Falavam-me dos maridos, dos trabalhos que faziam. Eu falava do meu, dizia, é professor de latim na universidade. No fim de semana, Pietro chegava, exatamente como anos atrás enchia, Stefano e Rino chegavam. Minhas conhecidas lhe lançavam olhares respeitosíssimos e pareciam apreciar, graças à sua cátedra, até a sua moita de cabelos. Ele tomava banho com as filhas e com Genaro, os envolvia em aventuras falsamente arriscadas que faziam os quatro se divertirem muito. Depois ficava estudando debaixo do guarda-sol, queimando-se de tanto em tanto de pouco sono, já que muitas vezes se esquecia de levar os tranquilizantes. Na cozinha, quando os meninos já estavam dormindo, me comia de pé para evitar o rangido na cama. O casamento agora me parecia um instituto que, contrariamente ao que se pensava, destituía o coito de qualquer humanidade.
Foi Pietro que, num sábado, identificou em meio à multidão de títulos dos jornais que durante dias só falavam da bomba fascista que explodira no trem Itálicus. Um breve notícia de Corriere della Sera, raramente feita como uma pequena indústria da periferia de Nápoles. A fábrica em que sua amiga trabalha não se chamava Socavo? Me perguntou. O que foi que aconteceu? Passou o jornal para mim. Um comando composto de 2 homens e uma mulher tinha invadido uma fábrica de embutidos da periferia de Nápoles. Primeiro, os 3 atiraram nas pernas do vigia, Filippo Cara, que estava em estado gravíssimo. Depois, subiram ao escritório do proprietário, Bruno Socavo, um jovem empresário napolitano, e o assassinaram com 4 tiros de pistola, 3 no peito e um na cabeça. Enquanto lia, visualizei o rosto de Bruno se desfazendo, arrebentado com seus dentes branquíssimos. Meu Deus, não consegui respirar. Deixei os meninos com Pietro e fui correndo ligar para Lila. O telefone tocou por muito tempo sem que ninguém atendesse. Tentei de novo à noite e nada. Consegui encontrá-la no dia seguinte e ela me perguntou assustada: O que houve? Genaro não está bem? Tranquilizei-a, contei sobre Bruno. Não sabia de nada, me deixou falar e por fim murmurou apática. Você me deu uma notícia péssima. Nada mais. E insisti. Telefone para alguém. Tente saber mais. Pergunte para onde posso enviar um telegrama com condolências. Ela disse que não tinha mais contato com ninguém da fábrica. E depois, que telegrama que nada, resmungou. Deixe isso para lá. Deixei para lá, mas no dia seguinte encontrei no manifesto um artigo assinado por Giovanni Sarratori. Nino, que trazia muitas informações sobre a pequena fábrica de Campanha, enfatizava as tensões políticas presentes naquela realidade atrasada e citava com afeto Bruno e sua trágica morte. A partir daquele momento, acompanhei o desdobramento da notícia por dias, mas sem resultado, já que rapidamente o caso sumiu dos jornais. Além disso, Lila não quis mais falar sobre o assunto. À noite eu ligava para ela com os meninos e ela cortava a conversa dizendo: Me passe Genaro. Ficou particularmente irritada quando mencionei Nino. A mania de sempre, resmungou: Preciso sempre meter o bedelho. Não tem nada a ver com política. Pode ter sido 1000 outros motivos. Aqui se morre assassinado por qualquer coisa, chifres, trapaças, até por um olhar excessivo. Assim os dias se passaram e só me restou de Bruno uma imagem, mais nada. Não era do patrão que o havia ameaçado por telefone, servindo-me da autoridade do Zairota, mas a do rapaz que tinha tentado me beijar e que eu rejeitara duramente. Já ali na praia, comecei a ter pensamentos ruins. Lila, disse a mim mesma, reprime calculadamente as emoções e os sentimentos. Quanto mais eu buscava instrumentos para tentar compreender a mim mesma, mais ela, ao contrário, se escondia. Quanto mais eu procurava trazê-la para Berlinda e envolvê-la em minha vontade de clareza, mais ela se refugiava na penumbra. Parecia a lua cheia quando se oculta atrás do bosque e os ramos rabiscam sua superfície. Retornei a Florença nos primeiros dias de setembro, mas os meus maus pensamentos, em vez de se dissolverem, tornaram-se ainda mais fortes. Inútil tentar me abrir com Pietro. Ficou muito descontente com nossa volta para casa. Estava atrasado com o livro e a ideia de que o ano letivo recomeçaria dali a pouco o deixava impaciente. Numa noite em que à mesa Detê e Genaro disputavam não me lembro o quê, ele deu um pulo de repente e saiu da cozinha batendo a porta com tanta violência que o vidro fosco se espatifou. Telefonei para Lila e disse a ela, sem rodeios, que alguém precisava vir buscar o menino. Fazia 1 mês e meio que seu filho vivia comigo. Você não pode ficar com ele até o final do mês? Não. A coisa está feia aqui. Aqui também. Enzo partiu em plena noite e chegou de manhã, quando Pietro estava no trabalho. Eu já tinha preparado a bagagem de Gennaro. Expliquei a ele que as tensões entre os meninos tinham se tornado insuportáveis, que eu lamentava, mas 3 era além da conta, eu não aguentava mais. Ele disse que entendia e me agradeceu por tudo que eu tinha feito. Apenas murmurou a título de justificativa. Você sabe como Lina é. Não repliquei, seja porque Dedê estava gritando desesperada com a partida de Genaro, seja porque, se o tivesse feito, poderia ter dito coisas, justamente a propósito de que era Lila, das quais me arrependeria mais tarde. Tinha pensamentos na cabeça que não queria formular nem para mim mesma, temia que os fatos se adaptassem magicamente às palavras.
mas não conseguia apagar as frases. Sentia na cabeça sua sintaxe já pronta e ficava assustada. Estava fascinada por aquilo. Me causava horror, me seduzia. Meu adestramento para encontrar uma ordem estabelecendo conexões entre elementos distantes tinha me tomado pela mão. Eu havia somado a morte violenta de Gino à de Bruno Socavo, e tinha chegado à ideia de que cada um daqueles acontecimentos levava a Pasquale, talvez até a Nádia. Já essa hipótese me deixara extremamente agitada. Pensei em telefonar para Carmen, perguntar se tinha notícias do irmão. Depois mudei de ideia, assustada com a possibilidade de que seu telefone pudesse estar grampeado. Quando Enzo veio buscar Genaro, disse a mim mesma: agora toco de assunto com ele. Vamos ver como reage. Mas também, nesse caso, permaneci calada, temendo falar demais, temendo pronunciar o nome da figura que estava por trás de Pasquale e de Nádia, ou seja, Lila. Sempre Lila, a que não diz as coisas, faz. Lila, que está embebida na cultura do bairro e não tem nenhuma consideração pela polícia, pelas leis, pelo Estado, mas acredita que existem problemas solucionáveis apenas com trinchete. Lila, que conhece o horror da desigualdade. Lila, na época do revolto e da via da tribunal, encontrou na teoria e na praxis revolucionária uma maneira de empregar sua inteligência demasiado ativa. Lila, que transformou em objetivos políticos seus antigos e novos rancores. Lila, que move as pessoas como personagens de um romance. Lila, que conectou, está conectando nosso conhecimento pessoal da miséria e da opressão com luta armada contra os fascistas, contra os patrões, contra os capitais. Admito aqui pela primeira vez de modo claro, naqueles dias de setembro eu suspeitei que não só Pasquale impelido por sua história pessoal à necessidade de empurrar armas, não só Nádia, mas também Lila, tivesse participado daqueles atentados. Por um longo tempo, enquanto cozinhava, enquanto cuidava de minhas filhas, pude vê-la, em companhia dos outros dois, atirando em Gino, atirando em Filipe, atirando em Bruno Socavo. E se tinha dificuldade de imaginar Pasquale e Nádia em cada detalhe, eu o considerava um bom rapaz, meio fanfarrão e capaz. Sim, de entrar numa luta com dureza, mas não de matar. Ela me parecia uma garotinha mimada que no máximo podia ferir com pérfidas verbais. Quanto a Lila, nunca tive dúvida. Ela teria sabido arquitetar o plano mais eficaz. Ela teria reduzido os riscos ao mínimo. Ela teria mantido o medo sob controle. Ela era capaz de conferir às intenções assassinas uma abstrata pureza. Ela sabia como subtrair substância humana aos corpos e ao sangue. Ela não teria escrúpulos e menos ainda remorsos. Ela teria matado e se sentido com razão. Então lá estava ela, nítida, junto à sombra de Pasquale, de Nádia, de sabe-se lá quantos outros. Passavam de carro pela pracinha, reduziam a marcha diante da farmácia e disparavam contra Gino, contra seu corpo de miliciano fechado no avental branco. Ou chegavam a socá-lo pela estrada poeirada, adjetos de todo tipo amontoados de acostamento. Pasquale atravessava o portão, atirava nas pernas de Filipe, o sangue se espalhava pela guarita, gritos, olhos aterrorizados. Lila, para quem o ambiente era bem conhecido, cruzava o pátio, adentrava na fábrica, subia as escadas, irrompia no escritório de Bruno e justamente quando ele dizia alegre: Oi, você por estas bandas? Lhe explodia 3 tiros no peito e um na cara. Ah, sim, antifascismo militante, nova resistência, justiça proletária e outras fórmulas, as quais ela, que por instinto sabia evitar na baboseira gregária, certamente podia dar mais consistência. Imaginei que aquelas ações fossem obrigatórias para entrar, sei lá, nas brigadas vermelhas, na primeira linha, nos núcleos armados proletários. Lila desapareceria do bairro tal como Pasquale já tinha feito. Talvez por isso tenha tentado deixar Genaro comigo, aparentemente por um mês, mas na verdade com a intenção de entregá-lo a mim para sempre. Nunca mais a veríamos, ou então seria presa, como tinha acontecido com os chefes das Brigadas Vermelhas, ou escaparia de qualquer policial ou prisão, fantasiosa e temerária como era. E quando o grande advento se realizasse, reapareceria triunfal, admirada por seus feitos, em trajes de líder revolucionária, e me diria: Você queria escrever romances. Eu fiz meu romance com pessoas de carne e osso, com sangue de verdade, no mundo real. De noite, todas as fantasias me pareciam fatos acontecidos ou que ainda estavam acontecendo, e eu temia por ela, a imaginava caçada, ferida como tantos os outros, e desordem das coisas.
e me dava pena, mas também me invejava. Ampliava enormemente a convicção infantil de que ela estava destinada desde sempre a aventuras extraordinárias e me levantava por ter fugido de Nápoles, por ter afastado dela, voltado a sentir a necessidade de estar a seu lado. Mas também me enfurecia por ela ter tomado aquele rumo sem me consultar, como se eu não me tivesse considerado à altura. No entanto, eu sabia bastante sobre capital, exploração, luta de classes e inevitabilidade da revolução proletária. Poderia ter sido útil participar de algum modo, e estava infeliz. Definhava na cama, triste com minha condição de mãe de família, de mulher casada, todo o futuro aviltado pela repetição até a morte de rituais domésticos na cozinha, no leito conjugal. De manhã me sentia lúcida e o horror levava a melhor. Imaginava uma Lila caprichosa, que estimulava ódios com esmero e acabava se vendo cada vez mais envolvida em ações ferozes. Com certeza tinha tido a coragem de ir além, de tomar iniciativas com a determinação cristalina e a crueldade generosa de quem é movido por justas razões. Mas com que perspectiva? Preparar uma guerra civil? Transformar o bairro Nápoles, a Itália inteira, num campo de batalha, um Vietnã no meio do Mediterrâneo? Lançar todos nós em um conflito impiedoso, interminável, esmagado entre o bloco oriental e ocidental? Favorecer alastrando incendiário pela Europa, pelo planeta inteiro? Até a vitória, sempre? Mas que vitória! As cidades destruídas, o fogo, os mortos nas ruas, a ignomia nos combates furiosos não só com os inimigos de classe, mas também no interior da mesma frente entre grupos revolucionários de várias regiões e convicções, todos em nome do proletariado e de sua ditadura. Talvez até a guerra nuclear. Fechava os olhos aterrorizada, as meninas, o futuro, e me agarrava a fórmulas, o sujeito imprevisto, a lógica destrutiva do patriarca, o valor feminino da sobrevivência, a piedade. Preciso conversar com Lila, pensava. Ela tem que me contar tudo o que está fazendo, o que está planejando, para que eu possa decidir se serei ou não sua cúmplice. Mas nunca telefonei para ela, nem ela ligou para mim. Convencia-me de que logo o fio de voz que tinha sido nosso único contato por anos não nos favorecera. Tínhamos mantido o laço entre nossas duas histórias, mas por subtração. Tínhamos nos tornado entidades abstratas uma para a outra, tanto que agora eu podia inventá-la para mim a meu modo, seja como uma especialista em computadores, seja como uma guerrilheira urbana decidida e implacável, ao passo que ela, com toda a probabilidade, podia me ver tanto como o estereótipo da intelectual de sucesso, quanto como uma senhora culta e abastada, toda dedicada aos filhos, aos livros e às conversas eruditas com o marido acadêmico. Ambas precisávamos de uma nova concretude, de um corpo, e, no entanto, nos distanciáramos e não conseguíamos mais nos conceder isso. Todo o mês de setembro passou assim, e também outubro. Eu não conversava com ninguém, nem com Adele, que tinha muito trabalho, nem com Maria Rosa, que acolhera Franco em sua casa. Um Franco inválido, necessitado de assistência, transfigurado pela depressão. E me atendia alegre, prometia mandar minhas lembranças para ele, mas depois encurtava a conversa por causa dos muitos compromissos. Sem falar do mutismo de Pietro. O mundo fora dos livros lhe pesara cada vez mais, ia com grande má vontade aos caos regularmente da universidade. Frequentemente dizia que estava doente, falava que agia assim para poder estudar, mas não conseguia concluir seu livro. Raramente se trancava para estudar e, como para perdoar-se e se fazer perdoar, dava atenção a Elsa, cozinhava, varria, lavava, passava. Eu precisava tratá-lo com dureza para conseguir que voltasse à faculdade, mas logo me arrependia por isso. Desde que a violência atingira pessoas do meu círculo de conhecidos, temia por ele. Jamais renunciara, mesmo tendo enfrentado situações perigosas, a opor-se publicamente àquilo que, em seu vocabulário preferido, definia de estultice de seus estudantes e de muitos colegas. Mas eu, mesmo me preocupando com ele, aliás, exatamente porque me preocupava, nunca lhe dava razão. Esperava que, criticando, ele se arrependesse, parasse com aquele reformismo reacionário, se tornasse mais maleável, mas a seus olhos minha atitude me levava ainda mais para o lado dos estudantes que o agrediam, dos professores que tratavam contra ele. Não era assim, a situação era bem mais complicada.
Por outro lado, eu queria confusamente protegê-lo. Por outro, tinha a impressão de me alinhar com Lila, de defender as escolhas que secretamente lhe atribuía. Tanto que de vez em quando pensava em ligar para ela e começar uma conversa justamente a partir de Pietro, de nossos conflitos, para só então ouvir o que ela achava e um passo depois do outro tirá-la da toca. Obviamente, acabava desistindo da ideia. Era ridículo esperar sinceridade sobre esses argumentos por telefone. Mas uma noite foi ela quem me ligou. Estava contentíssima. Preciso lhe dar uma notícia. O que foi? Sou chefe do centro. Como assim? Chefe do centro mecanográfico IBM que Michele alugou. Aquilo me pareceu inacreditável. Pedi que repetisse, que me explicasse direito. Tinha aceitado a proposta de Solara? Depois de tantas resistências, voltar a trabalhar para ele como na época da Piazza de Martiri? Respondeu que sim, com entusiasmo, e se mostrou cada vez mais alegre, cada vez mais explícita. Michele confiara a ela o sistema 3 que tinha alugado e instalado em seu depósito de sapatos em A Serra. Ela teria sob seu comando operadores e perfuradoras. O salário era de 425 mil liras. Fiquei mal. Não só a imagem da guerrilheira se dissipou num instante, mas tudo o que eu tinha a impressão de saber sobre Lila vacilou. Falei. Era a última coisa que eu esperaria de você. O que você quer fazer? O que você quer dizer com isso? Eu acho que você deveria recusar. Por quê? A gente conhece bem o Solara. E daí? Já aconteceu antes, e como empregada de Michele, eu passei bem melhor do que com o cretino do socavo. Faça como achar melhor. Escutei sua respiração. Ela disse. Não gosto desse tom, Helena. Vou ganhar um salário melhor que o de Enzo, que é homem. Qual é o problema? Nenhum. A revolução, os operários, o novo mundo e bobagens desse tipo? Pare com isso. Se de repente você decidir ter uma conversa verdadeira, pode contar comigo. Se não, é melhor deixar para lá. Posso lhe fazer uma observação? Você sempre usa verdadeira ou verdadeiramente, tanto falando quanto escrevendo. Ou então diz, de repente. Mas desde quando as pessoas falam verdadeiramente e desde quando as pessoas acontecem de repente? Você sabe melhor do que ninguém que tudo é uma grande confusão, que uma coisa acontece depois de outra e depois de outra. Eu não faço mais nada verdadeiramente, Helena. E aprendi a prestar atenção às coisas. Só os idiotas acreditam que elas acontecem de repente. Muito bem, você quer que eu acredite em você? Que você tem tudo sob controle? Que é você quem usa Michele e não o contrário? Vamos deixar para lá. Vamos. Tchau. Não fale. Diga o que você quer dizer. Não tenho nada a dizer. Fale, senão eu falo eu. Então fale, quero ouvir. Você me critica e não tem nada a dizer à sua irmã? Caí das nuvens. O que é que minha irmã tem a ver agora? Ué, não está sabendo nada de Elisa? E o que eu deveria saber? Riu com maldade. Pergunte à sua mãe, seu pai, seus irmãos. Não quis me adiantar, mas nada interrompeu e furiosíssima ligação. Telefonei ansiosa para a casa de meus pais. Minha mãe atendeu. De vez em quando você se lembra de que a gente existe, ela disse. Mãe, o que está acontecendo com Elisa? O mesmo que acontece com mulheres de hoje. Ou seja, está com alguém. Ficou noiva? Digamos que sim. E com quem ela está? A resposta me atravessou o coração. Com Marcelo Solara. Então era isso que Lila queria que eu soubesse. Marcelo, o belo Marcelo de nossa primeira adolescência, seu noivo teimoso e desesperado, o rapaz que ela humilhara ao se casar com Stefano Carrac, tinha tomado Elisa para si, a mais nova da família, minha irmãzinha boa, a mulher que eu ainda sentia como uma menina mágica. E Elisa se deixara tomar. Meus pais e meus irmãos não tinham movido uma palha para impedi-lo, e toda a minha família, e de algum modo eu mesma, acabaríamos aparentados com o Solara. Desde quando? Perguntei. Sei lá, 1 ano. E vocês deram permissão? Você por acaso pediu nossa permissão? Fez como bem entendeu, e ela fez a mesma coisa. Pietro não é Marcelo Solara. Você tem razão. Marcelo nunca permitiria que Elisa o tratasse como você trata Pietro. Silêncio. Vocês podiam ter me informado, ter me consultado. E por quê?
Você foi embora, eu cuido de vocês, não se preocupem, coisa nenhuma. Você só pensou em suas coisas, se fudeu pra gente. Decidi viajar imediatamente para Nápoles com as meninas. Queria ir até de trem, mas Pietro se ofereceu para nos levar de carro, fazendo passar por zelo o fato de que não queria trabalhar. Já quando saímos e entramos no trânsito caótico de Nápoles, me senti agarrada de novo pela cidade, comandada por suas leis não escritas. Não punha os pés ali desde que tinha saído para me casar. O barulho me pareceu insuportável. Fiquei nervosa com o buzinar contínuo dos carros, com as ofensas que lançavam a Pietro quando, não por acaso, em não conhecer a estrada, hesitava, diminuir a marcha. Pouco antes da Piazza Carlo, o obriguei a encostar o carro, assumi o volante e guiei com agressividade até via Firenze, até o mesmo hotel em que ele se hospedara anos antes. Deixamos as bagagens e me dediquei a cuidados meticulosos com as meninas e comigo. Depois fomos ao bairro, para a casa de meus pais. O que eu achava que poderia fazer? Impor a Elisa minha autoridade de irmã mais velha, formada, bem casada? Induzi-la a romper o noivado? E dizer: conheço Marcelo desde que me agarrou pelo pulso e tentou me puxar para dentro de sua carro, arrebentando o bracelete de prata de mamãe. Confia em mim, ele é um homem vulgar e violento. Sim, eu me sentia determinada. Minha tarefa era tirar Elisa daquela armadilha. Minha mãe acolheu Pietro com grande afeto, e um após o outro. Este é para Dedê da vovó, esta é para Elsa. Deu às meninas muitos presentinhos que, cada qual a seu jeito, as deixaram muito animadas. Meu pai ficou com a voz rouca de emoção, me pareceu emagrecido, ainda mais subalterno. Esperei que meus irmãos apressassem e esperassem por mim, mas descobri que não estavam em casa. Então, estão sempre trabalhando, disse meu pai sem entusiasmo. E o que eles estão fazendo? Labutando, atalhou minha mãe. Onde? Marcelo arranjou um emprego para eles. Me lembrei de como Solara tinha arranjado emprego para Antônio, em que eles os haviam transformado. Que tipo de emprego? Perguntei. Minha mãe respondeu irritada. Eles fazem e trazem dinheiro para casa, o que importa? Elisa não é que nem você. Elisa pensa em todos. Fiz de conta que não escutei. Você avisou que eu chegaria hoje? Onde ela está? Meu pai baixou os olhos e minha mãe falou seca. Na casa dela. Fiquei furiosa. Ela não mora mais aqui? Não. Desde quando? Quase 2 meses. Ela e Marcelo têm um belo apartamento no novo bairro, disse minha mãe gelada. Então a coisa ia muito além do noivado. Quis ir imediatamente para a casa de Elisa, embora minha mãe repetisse: não faça isso, sua irmã está preparando uma surpresa para você. Fique aqui, vamos todos juntos mais tarde. Não lhe dei ouvidos. Telefonei para Elisa, que atendeu ao mesmo tempo alegre e constrangida. Falei: me espere, estou chegando. Deixei Pietro e as meninas com meus pais e fui a pé. O bairro me pareceu ainda mais degradado. Prédios descascados, a pavimentação das ruas emburacada, imundície. Pelos cartazes tarjados de preto que forravam os muros, nunca tinha visto tantos. Fiquei sabendo que o velho Hugo Solara, avô de Marcelo e Michele, tinha morrido. Como a data atestava, o fato não era recente. Remontava a pelo menos 2 meses antes, e as frases grandiloquentes, os rostos de virgens dolorosas, o próprio nome do morto se mostravam desbotados e sem bordas. No entanto, os avisos fúnebres continuavam pelas ruas como se os outros mortos, por respeito, tivessem decidido sumir do mundo sem que ninguém tomasse conhecimento. Topei com muitos deles até na estrada da charcutaria de Stefano. Estava aberta, mas me pareceu uma fenda no muro, escura, deserta. Carraque apareceu ao fundo, de avental branco, e desapareceu como um fantasma. Rumei na direção da ferrovia, passei na frente da loja que antigamente chamávamos de A Charcutaria Nova. A porta abaixada, parcialmente fora dos trilhos, estava enferrujada e emporcalhada por dizeres e desenhos obscenos. Toda aquela parte do bairro parecia abandonada. O bairro resplandecente de antes se tornara cinzento. Em certos pontos o reboco cedera e dava de ver os tijolos. Passei em frente ao prédio onde Lila tinha morado, das arvorezinhas mirradas daquela época. Poucas haviam sobrevivido. Uma fita preta para embalagens protegidas, a rachadura no vidro do portão de entrada. Elisa morava bem mais no alto, numa área mais conservada, mais pretensiosa.
O porteiro, um homenzinho calvo com finos bigodes, pôs a cara para fora e me perguntou hostil quem eu procurava. Não soube o que dizer e balbuciei. Solara. Ele assumiu um ar diferente e me deixou entrar. Somente no elevador me dei conta de que eu tinha deslizado como que por inteiro para trás. O que teria me parecido aceitável em Milão ou em Florença, a livre disponibilidade feminina do próprio corpo e dos próprios desejos, uma relação fora do casamento, ali no bairro me parecia inconcebível. O que estava em questão era o futuro de minha irmã. Não conseguia me acalmar. Elisa tinha montado uma casa com uma pessoa perigosa como Marcelo, e minha mãe estava contente. Ela, que ficara furiosa porque eu me casava no civil e não na igreja. Ela, que considerava Lila uma vagabunda porque convivia com Enzo. E Ada uma grande puta porque se tornara amante de Estefano. Ela aceitava que sua filha caçula dormisse com Marcelo Solara, uma má pessoa, sem ter se casado. Tinha pensamentos desse tipo enquanto subia para ver Elisa, além de uma raiva que eu considerava justa. Mas a cabeça, minha cabeça disciplinada, se sentia confusa, não sabia que argumentos poderia recorrer. Aos mesmos argumentos a que minha mãe teria se apegado até uns anos atrás se eu tivesse feito uma escolha do gênero? Então, eu regrediria a um nível que ela mesma já tinha superado? Ou diria, vá morar com qualquer que quiser, mas não com Marcelo Solara. Falaria assim? Mas quando que hoje, em Florença e em Milão, eu teria forçado uma garota a abdicar de seu homem, não importa qual, por quem ela estivesse apaixonada? Quando Elisa abriu a porta, lhe dei um abraço tão forte que ela murmurou rindo. Está me machucando. Senti que ela estava alarmada enquanto me acomodava na sala de estar, uma sala pretensiosa, toda tomada de sofás e de poltronas floridas, com espaldares dourados. E começou a falar sem parar, mas de outras coisas. Como eu estava bem, que lindos brincos eu estava usando, que belo colar, como estava alegre e elegante também. Tinha tanta vontade de conhecer Dedê e Elsa. Descrevi as sobrinhas para ela com entusiasmo, tirei os brincos, disse que os aprovasse na frente do espelho. Dei-os para que ela usasse de presente. Percebi que ela se desanuviava e riu e murmurou. Tive medo de que você tivesse vindo para me recriminar, para dizer que era contrária à minha relação com Marcelo. Fixei-a por um longo instante e disse: Elisa, eu sou contrária. E fiz essa viagem justamente para dizer isso a você, à mamãe, a papai e aos irmãos. Mudou de expressão, os olhos se encheram de lágrimas. Agora você me deixou triste. Por que a contrária? Os Solara são gente ruim. Marcelo não é. Desandou a falar dele. Disse que tudo começara quando eu estava grávida de Elsa. Nossa mãe tinha ido morar comigo e ela se viu com todo o peso da família sobre ela. Uma vez em que tinha ido fazer compras no supermercado dos Solara, Rino, o irmão de Lila, disse que, se ela deixasse a lista das coisas com ele, mandaria alguém levá-la em casa. E enquanto Rino falava, notou que Marcelo lhe fazia um sinal de longe, como se dissesse que ele mesmo dera aquela ordem. Desde então, ele passou a rondá-la, enchendo-a de gentilezas. Elisa disse a si mesma: é velho, não gosto dele, mas ele se tornara cada vez mais presente em sua vida, sempre bem educado, nunca houvera um gesto ou uma palavra que lembrasse as coisas odiosas do Solara. Marcelo era realmente uma pessoa direta, e direita também, que passava segurança e tinha uma força, uma presença que o faziam parecer um gigante. Não só, a partir do momento em que seu interesse por ela ficou claro, a vida de Elisa mudou. Todo mundo, no bairro e fora dele, começou a tratá-la como uma rainha. Todos passaram a lhe dar importância. Era uma sensação maravilhosa, com a qual ainda não se habituara. Antes, me disse, você não é ninguém, e logo depois até os pratos da sarjeta e até os ratos também se conhecem, te cumprimentam. Claro, você escreveu um livro, é famosa, está habituada a isso, mas eu não. Fiquei de queixo caído. Tinha sido emocionante descobrir que não precisava me preocupar com mais nada. Marcelo pensava em tudo, cada desejo seu, para ele, era uma ordem. Assim, quanto mais o tempo passava, mais ela se apaixonava. Até que finalmente lhe disse sim. E agora se passava um dia sem vê-lo ou ouvi-lo, ficava a noite inteira acordada chorando. Compreendi que Elisa estava convencida de ter tido uma sorte inimaginável e vi que eu não teria condições de estragar toda aquela felicidade. Tanto mais que ela não me deixava brechas,
Marcelo era capaz, Marcelo era responsável, Marcelo era lindo, era perfeito. A cada palavra que pronunciava, tomava todo o cuidado de distingui-lo da família Solara, ou então falava com discreta simpatia, ora da mãe, ora do pai, que estava péssimo de estômago e quase não saía mais de casa, ora da boa alma do avô, ora até de Michele, que ele também, ao frequentá-lo, parecia direto, e de como as pessoas o julgavam era muito afetuoso. Por isso, acredite em mim, me disse. Nunca estive tão bem desde que nasci. E mamãe também. E você sabe como ela é, está sempre ao meu lado. Até papai, e Guiane, e Pepe, que até pouco tempo atrás passavam um dia sem fazer nada. Agora Marcelo os utiliza, pegando e pagando super bem. Se as coisas estão assim, então se casem. Vamos fazer isso, mas agora não é um bom período. Marcelo me disse que precisa resolver vários negócios complicados. Além disso, há o luto pelo avô, que, coitadinho, estava com a cabeça no mundo da lua. Não se lembrava nem de como se andava, como se falava. Deus o libertou ao levá-lo. Mas assim que as coisas se ajeitarem, vamos nos casar. Não se preocupe. De resto, antes de partir para o casamento, é melhor ver se a vida juntos dá certo, não é? Passou a usar palavras que não eram as dela, palavras de garota moderna, aprendidas nos jornalecos que lia. Comparei-as com as de que eu teria dito sobre aqueles mesmos assuntos e me dei conta de que não eram muito diferentes, apenas as palavras de Elisa soavam um pouco mais toscas. Rebater com quê? Não sabia desde o início daquele encontro e continuava não sabendo agora. Poderia ter dito: não há muito o que discutir, Elisa. Já está tudo claro. Marcelo vai consumi-la, vai se habituar a seu corpo e abandoná-la. Mas eram frases que soavam velhas, nem mesmo minha mãe se arriscaria a pronunciá-las. Por isso me resignei. Eu tinha ido embora, Elisa tinha ficado. O que eu seria se também tivesse ficado? Que escolhas teria feito? Eu não gostava também dos jovens Solaras quando era menina. De resto, o que eu tinha ganhado ido embora? Nem sequer a capacidade de achar palavras sábias para convencer minha irmã a não se arruinar. Elisa tinha um rosto bonito, muito delicado, e um corpo sem excessos, uma voz macia. Eu me lembrava de Marcelo alto, bonito, o rosto quadrado, de uma vez em um tom muito saudável, musculoso, capaz de sentimentos de amor intensos e duradouros. Dera demonstrações disso quando, ao se apaixonar por Lila, e não se tinha notícias de que desde então tivesse tido outros amores. Sendo assim, o que dizer? No final, ela foi buscar uma caixa e me mostrou todas as joias que Marcelo lhe dera de presente, objetos diante dos quais os brincos que eu tinha dado para ela eram o que eram, ninharinhas. Tome cuidado, disse a ela, não se perca, e se precisar, me telefone. Fiz que ia levantar e ela me interrompeu rindo. Aonde você vai? Mamãe não lhe disse? Todo mundo está vindo jantar aqui. Preparei um monte de coisas. Demonstrei contrariedade. Todo mundo quem? Todos. É uma surpresa. Primeiro chegaram meu pai, minha mãe, as duas meninas e Pietro. Dedê e Elsa receberam mais presentes de Elisa, que fez muita festa para elas. Minha mãe logo desapareceu na cozinha, cabeça baixa, sem olhar para mim. Pietro tentou me puxar para o lado e me falar não sei o que de grave, mas com um ar de quem quer protestar sua inocência. Não conseguiu. Meu pai o arrastou para acomodar em um sofá diante da televisão, que ligou num volume altíssimo. Passou pouco tempo e apareceu Guilhola com os filhos, dois meninos endiabrados que logo se juntaram a Dedê, enquanto Elsa, perplexa, se refugiava em mim. Guilhola estava toda produzida, sobre saltos altíssimos, reluzia de ouro nas orelhas, no pescoço, nos braços. Mal cabia dentro de um vestido verde brilhante, decotadíssimo, e usava uma maquiagem pesada que já estava se desfazendo. Dirigiu-se a mim sem preâmbulos e sarcástica. Cá estamos, viemos todos só para prestigiar vocês, professores. Tudo bem, Helena? Aquele é o gênio da universidade? Caramba, que cabelo bonito seu marido tem. Pietro se livrou de meu pai, que estava com o braço sobre seu ombro, pôs-se de pé com um sorriso tímido e não conseguiu controlar-se, pousando instintivamente o olhar sobre a grande onda dos peitos de Guilhola. Ela se deu conta disso com satisfação. Se acomode, falou. Se não me envergonho, aqui ninguém nunca se levantou para cumprimentar uma senhora.
Meu pai puxou meu marido para baixo, preocupado que o levassem embora, e recomeçou a falar com ele, sabe-se lá sobre o quê, apesar do alto volume da televisão. Perguntei a Guilhola como estava, tentando comunicar-lhe com os olhos, com um tom de voz que não tinha me esquecido de suas confidências e que estava ao lado dela. Isso não deve ter lhe agradado, e ela retrucou. Olha, querida, eu estou bem, você está bem, estamos todos bem. Mas se meu marido não tivesse me obrigado a vir aqui encher meu saco, eu estaria bem melhor na minha casa. Só para esclarecer as coisas. Não consegui responder, tocaram a campainha. Minha irmã se moveu rápida, pareceu flutuar num fio de vento, correu para abrir a porta. Ouvi que exclamava: Como estou contente! Venham, mamãe, entrem. E reapareceu trazendo pela mão a futura sogra, Manuela Solara, vestida de festa, com uma flor falsa entre os cabelos e uma tintura avermelhada, olhos de espírito dolente encostados em olheiras profundas, ainda mais negra que da última vez em que tinha visto, quase pele e osso. Atrás dela surgiu Michele, bem vestido, bem barbeado, com uma força enxuta no olhar e nos gestos calmos. E instantes depois apareceu um homem zarrão que eu quase não reconheci, de tão enorme que era em tudo. Alto, pés grandes, pernas longas, grossas e poderosas, barriga, tórax e ombros inchados de alguma matéria pesada e muito compacta. A grande cabeça e uma testa ampla, cabelos castanhos compridos e penteados para trás. A barba de um antracito lustroso. Era Marcelo, me confirmou Elisa, oferecendo-lhe os lábios com as de um deus, a quem se deve respeito e gratidão. Ele se inclinou para retribuir o beijo, enquanto meu pai se levantava puxando consigo também Pietro, com um ar de embaraçado, e minha mãe acorria mancando da cozinha. Percebi que a presença da senhora Solar era considerada um fato excepcional, algo que devia orgulhar a todos. Elisa me sussurrou emocionada. Hoje minha sogra faz 60 anos. Eu disse, e enquanto isso me surpreendi que Marcelo, ainda que entrou, se dirigisse diretamente a meu marido, como se os dois já tivessem se conhecido. Abriu-lhe um sorriso branquíssimo e gritou: Tudo certo, professor? Tudo certo o quê? Pietro respondeu com um sorriso incerto. Depois olhou para mim, balançando a cabeça desolado, como se dissesse: Fiz o possível. Eu queria que ele me explicasse, mas Marcelo já estava lhe apresentando Manuela. Venha, mamãe, este é o professor marido de Helena. Sente-se aqui ao lado dele. Pietro fez uma mesura e também me senti forçada a cumprimentar a senhora Solara, que disse: Como você está bonita, Helena, bonita como sua irmã. E então me perguntou um tanto ansiosa: Faz um certo calor aqui dentro, não está sentindo? Não respondi. Dedê choramingava me chamando. Guilhola, a única que mostrava não dar nenhum peso à presença de Manuela, gritava em dialeto algo grosseiro a seus filhos, que tinham machucado a minha. Notei que Michele estava me estudando em silêncio, sem me dizer nem mesmo um oi. Então o cumprimentei com voz forte. Depois tentei acalmar Dedê e Elsa, que ao ver a irmã machucada também estava prestes a chorar. Marcelo me disse: Estou muito contente de hospedá-los em minha casa. Para mim é uma grande honra, acredite. Dirigiu-se a Elsa, como se falar diretamente a mim lhe parecesse algo além de suas forças. Diga a ela como estou contente, sua irmã me deixa intimidado. Murmurei qualquer coisa para tranquilizá-lo, mas naquele instante bateram de novo à porta. Michele foi abrir e voltou logo em seguida com um ar divertido. Estava acompanhado de um homem idoso que arrastava umas malas, as minhas malas, a bagagem que tínhamos deixado no hotel. Michele fez um sinal em minha direção e o homem as depositou diante de mim como se fizesse um passe de mágica para minha diversão. Não, exclamei. Ah, não. Assim vocês vão me deixar chateada. Mas Elisa me abraçou, me beijou e me disse: Temos espaço. Vocês não podem ficar no hotel. Aqui há muitos quartos e 2 banheiros. De todo modo, enfatizou Marcelo, antes que eu pedi permissão a seu marido, nunca lhe arriscaria tomar essa iniciativa sozinho. Professor, por favor, converse com sua esposa, me defenda. Agitei os braços, furiosa, mas sorridente. Meu Deus, que confusão. Obrigada, Marcelo, muito gentil da sua parte, mas realmente não podemos aceitar. E tentei mandar as malas de volta para o hotel. Mas também precisei cuidar de Dedê e perguntei a ela:
Me deixe ver o que os meninos fizeram. Não foi nada, com um beijinho já passa. Vá brincar. Leve Elsa com você. Tocaram mais uma vez a campainha, e Elisa foi abrir. Quem mais ainda iria chegar? Passaram-se poucos segundos e quem invadiu a sala foi Genaro, que logo avistou Dedê, e Dedê o viu incrédula. Parou imediatamente de se queixar e ambos se percrustaram emocionados por aquele reencontro imprevisto. Logo depois apareceu Enzo, o único louro entre os tantos morenos, de cores claríssimas e, no entanto, sombrio. Por fim, entrou Lila.